Vamos então hoje falar sobre como funciona aí um negócio de milhas, tá? Para você que está querendo começar nessa área, para você entender aonde que você não pode errar, beleza? Vamos lá, pessoal. Quando nós estamos falando de negócios, saiba que antes das milhas vem a parte de negócios. O que eu quero dizer na prática? Quero dizer o seguinte, tá? Eu entendo que você gosta de viajar, eu entendo que você gosta de emitir passagem, eu entendo isso, e isso é maravilhoso, tá? Só que quando a gente está falando de negócio, você precisa entender como funciona um negócio. E quando eu falo de negócio, eu estou falando sobre rotina, estou falando sobre processo, estou falando sobre números, tá? Gente, eu já tive escola de dança, eu já tive academia, eu já tive loja de suplemento, já tive agência, barbearia. E digo para vocês, todos esses negócios, eles são iguais na sua essência. Eles começam com uma meta, você precisa de um método para conseguir vender e você precisa de canais de vendas. Por mais que a gente tivesse uma barbearia, que é algo simples, né, de operar o teu produto, o cliente senta na cadeira, você corta o cabelo dele e manda ele embora, para que o cliente chegasse até ali, existia todo o método. Nós precisávamos fechar parcerias, nós precisávamos pegar um influenciador, nós fazíamos tráfego pago, nós enviávamos na mensagem 1 a 1 na lista. Ou seja, tudo ia acontecendo, tá? Tudo ia acontecendo ao mesmo tempo. Então na segunda-feira, que a barbearia estava fechada, era o dia de visitar os parceiros. Na terça-feira era o dia de colocar o tráfego pago para trazer gente para quarta e para quinta. Na quarta-feira era o dia de acionar os clientes no 1 a 1, avisando que ainda dava tempo de agendar o corte no final de semana. Na quinta-feira era o dia de gravar conteúdo. Na sexta-feira era o dia de, sei lá, de fechar parceria com empresas, né? Não com parceiros de negócio. Então o que a gente entende aqui? Que todo negócio, ele depende disso. Todo negócio ele tem método, todo negócio ele tem um processo e não dá para fugir. Eu sei que muita gente talvez está buscando aí um negócio mais simples. Ah, Marrone, mas eu já tenho meu trabalho. E é isso aí, você vai continuar tendo o teu trabalho até que o teu segundo negócio dê certo. A questão é, qual velocidade você quer para isso? Qual velocidade você vai colocar? Eu vejo gente tendo resultado em 1 semana, vejo gente tendo resultado em 3 meses, vejo gente tendo resultado em 6, vejo gente que não tem resultado. Ó, o Marcos comentou, é planejamento e organização. Gente, o planejamento e organização gera ação. Ontem eu mandei uma mensagem para um mentorado individual, tá? Hoje nós temos a mentoria individual. Para quem não quer assistir aula. Marrone, eu não consigo assistir aula, cara. Minha vida é muito corrida, não tenho saco, estou cansado. Tranquilo, nós temos a mentoria individual, onde eu te entrego o método em 8 mentorias. E aí eu vou te cobrando a cada mentoria. E eu mandei mensagem para ele ontem. Eu disse, fulano, como é que tá aí? Tal coisa, me atualiza. Daí ele disse, eu vou mapear os eventos da minha cidade. Não. Você vai mapear um evento. Você vai fazer 10 contatos. E aí você vai me dar um número. Não vem querer passar uma semana mapeando e ficar uma semana sem fazer nada. Só que você entende que uma pessoa que está mapeando eventos, ela também está trabalhando? Por exemplo, eu tenho outro que está mapeando, e está tudo certo, ele está no ritmo dele. Mas esse em específico foi o seguinte, vou mapear essa semana e te chamo na semana que vem. Não. Você vai mapear você vai ligar para essas 10 empresas, mandar mensagem, visitar, sei lá, se vira. E nós vamos ver os números em relação a isso. Então o que falta é esse plano, organização e ação. E vão ter coisas que vão ser fácil de planejar, fácil de organizar e difícil de executar. E vai ter coisas que vai ser difícil de planejar, difícil de organizar e difícil de executar.
Só que no começo você vai ter que fazer tudo, não tem o que fazer. Né? Ontem um seguidor no YouTube comentou: pelo que eu entendi, então a agência eu tenho que buscar os clientes, eu tenho que atender. Acho que o meu perfil é mais de administração. Então eu teria que ter um sócio que fizesse isso para mim. Concordo? Mas vamos lá, se você tem um sócio que ele domina o negócio, provavelmente ele é o dono do negócio. Até o teu negócio chegar aí num lucro de 10, 15 mil, você não deveria ter mais pessoas no teu time. A não ser que você tenha um trabalho, ganhe muito bem, e para você 10, 15 mil é tranquilo de dividir para construir algo maior. Mas não é a realidade da maioria. A maioria trabalha em algo que odeia, trabalha em algo que não vê potencial e está criando a sua agência, seu negócio de gestão, simplesmente para conseguir sair do seu trabalho. E aqui, gente, é interessante entender o seguinte, ó. O nosso foco hoje é milhas. E principalmente para quem quer gerar renda com milhas. Porque quem quer viagens, a pessoa simplesmente paga uma gestão e a gente faz tudo por ela. Serve para quem gasta acima de 20 mil. Ou a pessoa paga a mentoria e a gente ensina ela. Acabou. Tá? Acabou. Não tem nem mais nem menos. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque o nosso diferencial ficou em criação de negócios. E aí, gente, eu conto uma coisa para vocês. Não é sobre milhas. Você entende? Não interessa que você saiba emitir com tabela fixa. Se você não tem cliente, você não vai emitir. Ontem eu comecei uma mentoria com um novo mentorado individual e foi sensacional. Sabe por quê? Porque ele disse o seguinte, ele disse: Marrone, eu passei os últimos 30 dias sem fazer um orçamento. Ou seja, ele investiu na formação técnica, ele sabe emitir, ele tem acesso a balcão, ele tem acesso a grupo de alerta e não fez nada. Sabe por quê? Porque o problema dele não é esse. O problema de todo negócio, no começo, são as vendas. O problema do negócio não é, né, a parte de você emitir. Marrone, eu fiz 100 orçamentos na última semana e não consegui vender nenhum, cara. Onde será que está o problema? Vamos olhar. Se não estiver no público, está no orçamento em si. Mas a grande maioria das vezes não é o orçamento. O que é interessante a gente entender aqui? Ó? Vamos lá. Quando nós falamos em negócios, você aprende quando você está em campo. O que eu quero dizer? Quanto mais pessoas você conversa, mais pessoas, né, você tem a chance de treinar com elas. Então assim, você pode fazer uma loja linda, como eu já fiz. Cara, montei a loja maravilhosa. Vou dar um exemplo real para vocês. Montei uma loja maravilhosa, usei o último dinheiro que eu tinha, que nem era muito. Não vinha ninguém na loja, e aí? Só que ao invés de ficar triste, eu pensei no seguinte: vou usar esse período da manhã, que não vinha ninguém, das 9h30 às 11 da manhã não vinha ninguém na loja, e vou gravar conteúdo de YouTube. Vou abrir uma câmerazinha e vou falar o que tem que falar sobre cada suplemento. Não tinha escolha, eu tinha que ficar naquela loja trancado, meu dinheiro estava lá. O que aconteceu em 6 meses? O canal do YouTube começou a me dar mais dinheiro que a loja. O canal do YouTube me dava mais dinheiro que a loja. O que eu fiz? Vendi a loja para o meu sócio, segui com o canal do YouTube e eu ainda tinha a liberdade de poder comprar suplemento em qualquer uma das lojas para poder vender para o pessoal do canal. Só que vamos lá, se quando a loja não tinha ninguém, eu ficasse parado, mexendo na internet, vendo porcaria, será que eu teria mudado de nível? Não. Só que hoje, para mim, a gente chama de playbook, né? É um livro de jogadas que ele é obrigatório. Eu vou ajudar uma loja, eu ajudo várias hoje, várias de vários segmentos. Ontem, por exemplo, eu estava numa ótica. Primeira coisa, vamos lá. Conteúdos obrigatórios para essa semana. Vídeos que você vai impulsionar. Parcerias que você vai precisar ter no teu negócio. Vamos lá. Porque isso é um checklist, entende?
Porque, gente, pensa no seguinte, ó. Se você for abrir um negócio, Marrone, eu estou abrindo um restaurante. Legal. Além dos 50 mil que você vai ter que investir em equipamento para fazer um restaurante meia boca, você vai ter que alugar um ponto que, dependendo da cidade, se for uma capital, vai custar de 3 a 5 mil o aluguel. E assim, sendo bem humilde, tá? Ou seja, todos os meses você já sai perdendo o aluguel, a luz, a água, a internet. Você já sai perdendo, já tomou ali 6, 7, 8 mil fixos, sem fazer nada. Quando você tem uma agência, você não tem esse custo fixo. Só que você precisa ter um custo fixo. Senão, teu negócio não é um negócio. E o que é esse teu custo fixo? Já que não é ponto físico, já que o ar-condicionado muda muito pouco, porque você pode trabalhar de casa. O que vai ser esse custo fixo? Vão ser os teus canais de marketing para que as pessoas consigam comprar de você, mesmo você não tendo um ponto fixo. Então vai ser visita em feira, vai ser visitar empresa, vai ser participar de jantar de negócios, vai ser assinar o clube de empreendedores da tua cidade. É isso aí, gente. Ah, mas na minha cidade não tem. Cara, em alguma cidade até 100 quilômetros de você tem. Garanto. Eu também moro numa cidade pequena, que as coisas grandes acontecem 30, 40, 60 minutos de onde eu estou. Mas já que eu decidi não abrir uma loja no shopping, eu tenho que comprar esse alcance. Então o que falta aqui é você conseguir fazer essa organização. É você conseguir entender esse processo. De dizer, tá, eu tenho um negócio, eu tenho uma meta, eu preciso organizar um método. Quer ver um exemplo? Para manter a saúde, eu escolhi fazer 30 minutos de musculação e 30 minutos de bike. Isso acontece 6 dias na semana, pelo menos. Esse foi o método que eu escolhi. Eu conheço gente que prefere jogar vôlei e correr. Eu conheço gente que prefere fazer caminhadinha e tomar suplemento. Ah, mas o do fulaninho tá errado. É a vida dele, gente. Eu tenho que cuidar da minha. Só que você pode olhar para o lado e dizer, cara, eu acho que o resultado do fulano está mais interessante. Como é que eu levo isso para as milhas? Vamos lá, algo prático para vocês. Pega o caderninho aí. Ó. Hoje, primeira coisa que a gente faz com o mentorado individual. Definir um modelo de negócio. O que é um modelo de negócio? São duas coisas. Até 3, né? O teu posicionamento, ou seja, para quem que você vai vender. Você não vende para todo mundo. E você não terá as passagens mais baratas. Isso é picaretagem. Se você está falando isso, você está mentindo. Você sabe disso. Com frequência, 1, 2, 3, a Max, a Kiwi e a Trip tem passagens mais baratas do que as suas. Beleza? Beleza. Então você precisa de um posicionamento. Quem que você é nessa conversa aí? Quem que você é? Você é a agência que faz o quê? As pessoas, quando lembram de você, lembram do quê? Essa é a primeira pergunta. Depois, eu preciso definir o meu produto principal e o meu produto secundário. Se você for só agência, o teu primeiro produto vai ser passagem ou vai ser pacote? Se você faz agência e gestão, o teu primeiro produto vai ser passagem ou vai ser gestão? Tá? Organiza isso para que você possa entender como as coisas devem ser feitas. Sem isso você não tem nada. De verdade. Se você não tem isso, você não tem nada. E depois, então a gente arruma o posicionamento, arruma os produtos e arruma os canais. Sabe por quê? Vou dar um exemplo. Ontem nós começamos com outro mentorado. E daí ele disse, Marrone, eu tentei criar um grupo de alerta, coloquei tráfego pago e não vendi nenhum. E interessante é que ele falou isso, porque eu tinha falado antes que tráfego pago para agência, que não tem outros canais, não funciona. Eu disse para ele, não vai dar margem, tá? Você vai gastar 200 para vender uma passagem para ganhar 250. Não faz sentido isso.
E aí ele diz, cara, pois é, eu montei um grupo aqui e tive esse problema. Exatamente. O que eu quero te dizer aqui? Eu quero te dizer o seguinte, presta atenção. Quando você vai organizar os teus canais, você precisa entender o que funciona para o teu produto. Tá? Vamos ser mais prático? Se você vende passagens para o público da igreja, qual vai ser o teu principal canal de vendas? Se você vende passagem para o público fitness, qual vai ser o teu principal canal? Se você vende passagem para o público de eventos, para o público empresário, qual vai ser o teu principal canal? Isso é organizar os canais. Se você vende passagem, teu foco são casais. Marrone, meu foco são casais. Quais será que vão ser os seus 3 principais canais? Talvez você vai fazer com um aluno nosso, que o cara vende a partir de uma floricultura. O cara pegou 2, 3 floriculturas grandes na região dele, ele faz parceria, sorteia uns buquês de vez em quando lá, e ele ainda consegue vender para o casal, né? A pessoa vai lá comprar um buquê. Vocês gostam de viajar? Pois é, a gente adora, mas tá tão difícil. Então, tem uma agência aqui que faz um planejamento para você. Pô, legal, vou chamar eles. Tem aluno que vende só para intercâmbio. O foco do cara são escolas de inglês e espanhol. Você entende que não é difícil, só tem que entender de negócio. Você só tem que ser honesto e dizer, cara, tô entendendo aqui. Então o que falta é você organizar posicionamento, produto, canais de vendas. Eu poderia afirmar que quem vende hoje, quem tem uma agência sem posicionamento, vai sumir nos próximos 6 meses. De verdade, quem tem uma agência sem posicionamento vai sumir. Quem tem no Instagram da sua agência os melhores preços, vai sumir. Porque isso é uma mentira e você sabe disso. Agora, quem tem um negócio tem um posicionamento. Você entende o que você está fazendo e por aí vai. E talvez você vai estar com o posicionamento errado e está tudo certo. Só que você vai ter trabalhado naquele posicionamento para descobrir. Eu vejo muita gente que quer opinar estando da arquibancada. Gente, não funciona, tá? Não funciona. Você não consegue opinar estando da arquibancada. Ah, ele podia ter ido para a direita, né? Claro, ele deveria ter dado um carrinho. Poxa, ele deveria ter ficado parado. Muito fácil, né? E quando você pula na água e sente a água fria, será que você faz aquele monte de conversinha que você estava falando lá dos bastidores? Ou, ah não, mas pois é, eu não gosto de pular na água, exato. Então fica quieto. Vejo muito isso, tá? E assim, eu acho que eu tive a sorte de ter entrado no mundo das milhas depois de ter feito outros negócios. Então, para mim, acaba sendo um checklist. Marrone, a minha agência não está vendendo. Tranquilo. Me diz 3 coisas. Quantas vendas você fez? Talvez não foi 0. Quantos orçamentos você fez? E com quantas pessoas você conversou na última semana? Só esses 3 números já vão me dizer se você tem canais e se você tem rotina. Porque vamos lá, eu decidi que eu vou montar a minha agência. Eu vou usar 3 horas do meu dia para isso. Vou usar 1 hora de manhã e 2 horas no final do dia. No mínimo que eu vou fazer é mandar mensagem para todos os contatos que eu tenho, independente se são 10 ou 100, visitar todo mundo da minha volta, independente se vai ser batendo na porta ou mandando mensagem. Eu vou visitar o cara, vou dizer, ô amigo, olha só, a partir de hoje eu estou trabalhando com agência, com gestão, com o que for. E se vocês quiserem viajar, eu vou deixar aqui um cartãozinho, vou deixar aqui o nosso Instagram, beleza? Beleza. E vai sobrar tempo, eu vou bater de porta em empresa. Dizer, olha, eu sei que nós aqui da nossa região sofremos com as viagens que são caras. Se vocês precisarem viajar, contem comigo. Tá aqui o meu Instagram, tá aqui o meu site, tá aqui o meu e-mail. Beleza? Beleza. Só aí, gente, eu vou ter conversado com 300 pessoas no mês. Porque quando eu pego 300 e divido por 30, eu estou falando de 10 pessoas por dia. É ridículo alguém trabalhar 3 horas e não falar com 10 por dia, né?
Nem que eu não queira. Se eu ficar parado no meu portão, eu falo com 300. Marrone, mas isso não vai ser eficiente. Antes de ser eficiente, precisa ser rotina. É muito mais fácil você ajudar alguém a emagrecer que já toma café da manhã do que alguém que não toma. Porque antes dele comer o certo, ele precisa comer. O que eu estou te dizendo aqui é o seguinte, presta atenção. Você precisa ter uma rotina eficiente ligada com o resto do teu negócio. Infelizmente, eu vejo muitas pessoas que estão vagando. Cara, o cara está vagando pela vida. Entendeu? Ele está realmente vagando. Por que eu digo isso? Porque ele não tem um plano, ele não tem uma meta, ele não tem nada. Ele está indo, torcendo que no meio do caminho alguém salve ele. Gente, na vida real isso não acontece. E eu passei muito por isso, de ter uma ideia que eu considerava maravilhosa, seguir nela, sem ter norte nenhum. E aí quando eu vi, eu gastei tempo, gastei um dinheirinho, porque eu ia lá, fazia um anúncio, contratava uma coisinha, uma ferramenta aqui. E meu resultado era 0. Só que aqui o mais barato é esse dinheiro que você perdeu, sabe por quê? Porque o pior é você ter que assumir, cara, deu errado de novo. É você falar para as pessoas, pois é, a minha ideia maravilhosa não era tão maravilhosa assim. Porque daqui a 3 meses você vai ter outra ideia maravilhosa. E aí quando você falar para as pessoas, gente, agora vai, elas vão dizer, tá, de novo? Sério? De novo? De novo, é? E aí você vai ter que lutar com as suas expectativas e com as delas. Quando eu criei o meu último negócio, que foi em 2022, eu falei o seguinte, ó. Quando eu bater esse valor de lucro líquido aplicado no banco, eu vou pedir demissão. Fechou? Fechou? Eu não falei que eu ia ter uma ideia maravilhosa, eu não falei nada, só disse o seguinte, ó. Quando eu chegar neste número, eu vou pedir demissão. Porque aí se der errado o ano inteiro, eu tenho dinheiro para me sustentar um ano e no outro ano eu volto para o mercado de trabalho. Mas você entende que eu não tive que convencer ninguém? Eu não tive que ficar de conversinha? O que a minha família disse? Tá bom, vai lá. Boa sorte. Acabou. Quando eu bati o número, e eu bati ele em 6 meses, eu cheguei na minha família e falei, ó, tá aqui, ó. Agora eu tô saindo. Ninguém disse, não, mas você não tinha que pensar. Não, eu fiz um combinado comigo. Eu fiz um combinado com vocês. Se eu não consigo cumprir a minha palavra, como que eu vou ter um negócio? Pedir demissão. Quando eu pedi demissão, gente, eu fiquei com medo. Por quê? Porque agora eu tinha 10 horas para tocar o meu negócio e não mais 3 como eu tinha antes. Porque quando você tem 3 horas, você pode dar uma desculpinha, né? Pois é, não deu tempo. Ah, foi tão corrida essa semana. E quando você tem 10 horas, o que você faz? E aí? Qual é a desculpa que você vai dar? Não deu tempo? Como assim? Você trabalha 10 horas para isso? Aí, obviamente, eu pensei, não posso trabalhar 10, eu vou trabalhar 12. Eu vou trabalhar 14. Porque eu não posso voltar para trás. Eu tenho que ir para frente. E aí eu comecei. E aí eu pensei, quantos conteúdos será que eu tenho que criar por dia para garantir? Quanto que o meu melhor concorrente está fazendo? Ah, ele faz um vídeo por dia no YouTube? Vou fazer 3. Quantos vídeos o meu concorrente faz no Instagram? Ah, ele faz 1 por dia? Vou fazer 3. Quantos e-books o meu concorrente tem escrito? 10? Vou ter 20. Porque, gente, eu só consigo controlar a minha parte. Eu não consigo controlar mais nada. É isso que a gente tem que entender. Você não tem controle sobre nada, a não ser sobre a sua parte. 7h30, eu sentei na bicicletinha, liguei a câmera e comecei a fazer. 9h eu tenho uma mentoria e eu vou estar lá presente. 10h30 eu tenho que fechar uma venda, eu vou estar lá presente. 14h eu vou mandar 100 mensagens. Se vão receber, não sei, mas eu vou mandar. Se eu não consigo controlar nem o que depende de mim, como que eu vou ter sucesso nessa vida?
Você entende? Por que eu sempre falo de dieta? Porque é a única coisa que só depende de você. Você pode me falar, Marrone, meu chefe não gosta de mim, cara. Não sei porquê, mas nossa, não dá, velho. E pode ser verdade. Você pode me falar que você nasceu numa família muito pobre. Você diz, Marrone, nasci, velho. Tinha nem luz. Então tá difícil, concordo. Mas dificilmente você vai poder reclamar sobre o que você come. Eu nunca conheci alguém que falou, cara, é que se eu não comer essa pizza, se eu não tomar essa cerveja, meu marido coloca a arma e aí é perigoso eu morrer. Nunca ouvi falar isso. Nunca. 39 anos de vida, nunca ninguém me disse isso. Eu já ouvi, cara, eu como para poder participar, né? Senão eu vou ficar ali sem fazer nada. Pois é, sem fazer nada. Eu lembro quando eu competi, que foi uma única vez, que inclusive era parte do marketing da academia que eu abri, que eu fui num evento chique, um evento sensacional. O evento era 7 dias antes da competição. E aí quando eu me sento lá, veio o garçom e disse, olha, os pratos são esses aqui. E aí eu disse, tá, eu vou precisar desse aqui sem molho. Ele disse, não senhor, mas o molho já está no prato. Eu disse, não, eu preciso que o senhor lave esse bife para mim. Quando o senhor finalizar ele, o senhor pega esse bife, você liga a água, lava, esquenta e me dá. Pode ficar tranquilo que eu não vou reclamar. Foi isso que ele fez. Pensa na cara dele. Então como assim o senhor quer lavar o bife? Sim, não pode ter sal para mim. Ah, tudo bem. E aí? Você acha que não me criticaram na mesa? Nossa, que horrível. Pois é, mas eu decidi ser atleta. Não foi ninguém que disse, cara, ou você vai ser atleta, ou a gente não vai... Não, fui eu que decidi. Se eu não consigo cumprir o que eu falei que eu faria, como que eu vou ter um negócio, ser milionário? Como? Se não depende só de mim. Porque eu vou mandar 100 mensagens, eu não sei quantas pessoas vão responder. Mas eu vou mandar 100 mensagens. Eu me comprometi a fazer pelo menos 4 lives por semana. Quantas pessoas vão assistir? Não sei. Depois eu analiso, vejo se é o melhor horário, vejo um monte de coisa. Mas sentar aqui e fazer a live só depende de mim. Então começa a entender que o teu maior problema não é o que o mundo te devolve, é o que você manda para o mundo. Marrone, mas é um papo meio coach. Chama do que você quiser. É um papo, eu sou adulto e eu faço o que tem que ser feito. E acabou. Sim, você precisa de instrução. Talvez alguém que trabalha com podcast vai olhar essa live e dizer, Marrone, é o seguinte, cara, vamos melhorar isso aí. Vamos botar uma luz assim, um microfone assim. Eu vou dizer, cara, legal. Curto isso aí. Mas eu não posso reclamar se eu não fizer a minha parte. Pensa nisso com carinho. Se você precisar de ajuda para acelerar e fazer o que tem que ser feito sem mimimi, nós podemos te ajudar. Seja na mentoria em grupo, que custa menos de R$ 1.500, ou na mentoria individual, que custa menos de R$ 4.000. Sem mimimi. Se você estiver disposto, eu posso te ajudar. Mas gente mimizenta não é aqui, tá? Tem outros perfis aí que ficam contando mentirinha para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus, um abraço, fui!